Graça e paz, família, apóstolo Sérgio, canal Minha Contribuição. Que Deus abençoe a todos. Hoje vamos falar sobre consagração e ser liberto pela consagração. E vamos usar Marcos capítulo 9, versículo 17. Antes, dê o seu like, se inscreva no canal e compartilhe a palavra. Vamos a ela? Diz assim a palavra, Marcos 9, 17. E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanhe, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes, vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expulsassem, e eles não o puderam. Então Jesus lhe disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando sofrerei? Trazei-mo. E aí levaram o jovem para lá e Jesus expulsou o demônio e curou aquele jovem. Mas veja bem, essa palavra aqui do jovem lunático, que a Bíblia chama, é uma cura diferente. Por quê? Porque tinha um espírito maligno que tomava aquele jovem e ele ficava surdo e mudo, tá? Sem contar as atitudes de rilhar os dentes, definhar, espumar, mas ele ficava surdo e mudo e isso impedia ele de experimentar a cura, de ser liberto. Como assim? Satanás, ele sabe que a cura ela se processa pelo poder da palavra. Então, dessa forma, ele não tinha como clamar, era mudo. Mas ele também não tinha como ouvir, tá? Porque ele também era surdo. Então, ele não podia ser alcançado pela palavra que traz cura, traz libertação e transforma. Hoje, é claro, nós vivemos aqui uma realidade que a questão de ser mudo, ser surdo, ser deficiente, é algo que realmente já foi superado. Mas o que eu estou falando aqui é de algo espiritual, uma mudez, uma surdez espiritual. E isso que acontece, o diabo ele continua trazendo pessoas para ficar doente, elas não conseguem ouvir, elas não conseguem falar no mundo do espírito e o resultado, suas vidas são manipuladas pelo próprio inimigo. Mas hoje nós vamos receber o milagre de Jesus. O Senhor está passando, Ele vai nos libertar e não seremos mais massas de manobra de Satanás, e em nome de Jesus vamos andar debaixo do mover de Deus, cheio de autoridade, e viver a cura do Senhor em nome de Jesus. Mas como que eu recebo esse milagre de realmente ouvir a voz de Deus, de realmente clamar no mundo espiritual? Esse milagre de consagração, ele vem justamente pela fé. A Bíblia diz: o justo viverá pela fé, Abacuques 2,4. Mas veja bem, viver pela fé é diferente do que algumas pessoas pensam. As pessoas vivem dificuldade, as pessoas começam a passar lutas terríveis e começam a dizer assim: eu estou vivendo pela fé. Viver pela fé não é nada disso, preste atenção. É viver algo ao contrário. Viver pela fé é contrariar as evidências, é dar passos ousados, é viver o sobrenatural. Viver pela fé é a melhor experiência que o homem pode ter. Então dê passos na direção do Senhor, seja honrado no mundo espiritual pelo Senhor. Eu quero dizer que Deus, Ele já sabe todas as evidências que possam dizer não para nós. E aí o que acontece? Nós também sabemos, aí vemos e dizemos: olha, não dá, é impossível. E aí o inimigo, então, ele olha, e quando ele sabe que nós vamos ficar limitados pelas evidências, ele começa a mostrar as evidências para nós. Então nós somos convidados pelo Senhor a viver pela fé e não pelas evidências. Uma outra coisa é a vida de oração. A Bíblia diz: se tem alguém enfermo, chame os presbíteros da igreja e façam oração, orem sobre ele, unjam com óleo em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o enfermo. O Senhor o levantará, e se houver cometido algum pecado, ser-lhe-ão perdoado. É isso que diz Tiago capítulo 5, versículo 14 e 15. Ou seja, aquela situação daquele jovem lunático foi mudado pela oração. Jesus chegou lá e deu uma palavra, e o pai do jovem também fez uma oração. Jesus chegou com ele e disse assim: olha, você pode crer? E aquele homem disse: olha, me ajuda a crer. Me ajuda a crer. E Jesus responde à oração daquele homem. Então nós precisamos entender isso aqui, que nós vivemos realmente pela oração. Se nós nos movermos pela oração, nós
seremos muito mais abençoados. Entenda isso aqui. Quando mais eu oro, mais autoridade eu tenho e menos problema eu tenho. Para mim, eu quero que você entenda isso. Oração não é opção, não é alternativa, não é uma porta, não é um caminho. Oração, na verdade, é a única saída. Então tem que ter fé, tem que ter oração. O segredo para viver em vitória é a oração. Mais vale alguns minutos ali em oração do que horas de preocupação. Então ore ao Senhor, tenha fé, clame a Ele. Mas a palavra também ainda diz o seguinte, que havia caixas que só saía com oração e jejum. Essa palavra jejum é um acréscimo que foi colocado, mas ela cabe aqui na palavra, porque para ter uma vida consagrada, tem que ter fé, tem que ter oração e tem que ter jejum. A vida de Daniel, lá em Daniel, no capítulo 10, a Bíblia diz assim, que no 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome era Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Naquele dia, a Bíblia diz assim, eu, Daniel, planteei durante 3 semanas, manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho, entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram 3 semanas. 3 semanas de jejum, oração e fé. Então jejuar é ter realmente essa vida consagrada a Deus. Quando você se consagra a Deus, você vai realmente buscar algo importante, porque a consagração, na verdade, na vida de Daniel, era um hábito. E ela precisa ser isso também na nossa vida. Quando nós temos o hábito da consagração, nós vivemos a prosperidade bíblica. E o que faz? Deus ele vai nos dar condição privilegiada por conta dessa consagração, fé, oração e jejum. Aí o resultado, vai vir sobre nós a sabedoria do Espírito Santo, vai estar sobre a sua vida, assim como foi Daniel, e ele foi bem sucedido, quando ele jejuou, e o resultado, ele jejuou em outra ocasião, não querendo os hábitos da Babilônia, os hábitos malignos, e o resultado, ele foi abençoado. Ou seja, o costume de Daniel não era buscar solução nas coisas da terra, era buscar solução realmente nas coisas do Espírito. Quando a sua vida é consagrada ao Senhor, você está ligado ao Espírito Santo de Deus. Aí Deus ele te dá o livramento antes mesmo que preparem a armadilha para você. Isso não é uma bênção? Então, quando nós somos consagrados, há um derramado Espírito Santo de Deus sobre nós. Aí nós nos consagramos com jejum, com oração, com fé, com palavra, e isso aí vai e quebra todo o mundo espiritual, toda obra maligna cai por terra, e aí você encontra a solução onde ninguém imaginou. Deus vem e traz para você. Então se jejue, ore, tenha fé, se consagre, busque a palavra e receba realmente cura, libertação e transformação do Espírito Santo. Denuncie no teu espírito toda enfermidade que venha agir contra a tua vida, contra a tua família, contra a tua casa, seja ela de forma física, emocional, espiritual. Se levante como um homem, como uma pessoa curada em nome de Jesus, e como um curado, tome posse sim da cura, da libertação, e viva como alguém que foi curado, liberto, restaurado, transformado. Viva realmente de acordo com o milagre que Jesus já providenciou para você, do milagre que vem das mãos do Senhor. Então, assim como aquele jovem foi liberto, foi curado, foi restaurado, hoje Deus tem uma palavra para você. Se consagre e viva a liberdade, a cura, a salvação, a transformação diária que só Deus pode trazer nas nossas vidas. Que Deus lhe abençoe. Um beijo no coração. Amém.